vivemos, nos movemos e andamos sobre a palavra que é viva e eficaz. Aleluia! Obrigado, Pai, por este tempo. Obrigado, Pai, pelas instruções de vida. Obrigado, Pai, pelo espírito de sabedoria e de revelação, nos conduzindo, nos trazendo entendimento acerca da Tua vontade para nós. Nós abrimos o nosso coração para receber as Tuas instruções, Pai, e declaramos em nome de Jesus todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Dizemos sim para os Teus planos. Escolhemos, Pai, seguir os Teus planos e não o nosso. Escolhemos viver uma vida no padrão da Tua palavra, Pai, no modelo da Tua palavra, porque somos filhos. Nós amamos o Senhor e somos imitadores Teus nessa terra. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém, aleluia. Deus é bom, obrigado, queridos. Todo tempo Ele é bom, e nós precisamos declarar a sua bondade em todo tempo, dando voz à sua palavra. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu trago boas novas para você. Quem gosta aqui de boas notícias? O nosso inimigo, o diabo, ele continua derrotado. Nada pode mudar o que Jesus fez. Ele continua um derrotado. E o nosso Pai, Ele continua reinando no trono. Com a sua glória, com a sua majestade, com a sua paz. Ei, nós precisamos entender que aonde a palavra de Deus reina, Ele reina. E eu e você fomos criados. E nós fomos criados com o poder de fazer escolhas. Deus nos deu o livre-arbítrio, não foi assim? Para nós fazermos as escolhas na nossa vida. Na verdade, a nossa vida era um resultado das escolhas que fazemos diariamente. Porque todos os dias nós enfrentamos desafios e nós precisamos fazer escolhas na nossa vida, não é assim? E, amados, para eu e você ser filho de Deus, acho melhor, né? Aleluia. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você ser Deus. Nós tivemos que fazer uma escolha, não é assim? A gente escolhia receber o presente do Pai ou rejeitar. Na verdade, toda a humanidade, sabe? Jesus pagou o preço por todo ser humano, o preço do resgate, para ele ser livre da escravidão do pecado, do domínio do pecado. Mas somente aqueles que escolherem Jesus, escolherem viver uma vida no padrão da palavra, eles vão desfrutar dessa vida abundante que Jesus veio trazer. Amém? Somente aqueles que creram na obra redentora de Jesus e com as suas palavras, a sua confissão e com a sua vida, eles fizeram uma escolha. Jesus é o meu Senhor. Então, a partir de hoje, tudo que eu fizer, eu tenho que prestar contas a Ele. Eu tenho que considerar o que Ele diz. Eu tenho que buscar nele os conselhos. Eu vivo agora uma vida para agradá-lo. Amém? Por quê? Porque eu escolhi Ele como Senhor da minha vida. Então, se eu escolhi Ele como Senhor da minha vida, eu vou considerar importante cada instrução que Ele me dá. Porque nas instruções do Pai está a vida que eu e você precisamos viver todos os dias. A vida abundante, a vida de Deus que está disponível e habita em nós. Amém? Então, nossas escolhas hoje
vão determinar o nosso amanhã, consequentemente vão determinar o nosso futuro. Hoje eu e você vivemos o resultado das escolhas que fizemos no passado, porque ontem já é passado. Não é assim? Se escolhas boas, nós vamos desfrutar de tudo que é bom. Se escolhas ruins, nós vamos ter consequências. Cada escolha, ela traz uma consequência. Sabe, queridos? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre a consciência que Deus nos criou e somos nós que escolhemos o caminho que nós vamos seguir. Somos nós que escolhemos o Deus a quem nós vamos pertencer e obedecer e considerar o seu padrão, o seu modelo para viver. Amém? Diga, as minhas escolhas determinam o meu amanhã. Então vamos pensar sobre isso. Lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, diz assim, nós vamos falar de princípios. Deus não muda, amém? Se Deus não muda, os princípios dele é o mesmo, tanto na antiga aliança como na nova aliança. Você vai ver a associação, a conexão, porque Deus não muda. O que muda da antiga para a nova é a prática da adoração. Por quê? Porque na antiga aliança não eram filhos que adoravam a Deus como Pai. Na antiga aliança eram pecadores que procuravam de alguma forma agradar ao Pai. E eles atentavam para instruções e porque eles escolhiam dar ouvido às instruções, eles viviam milagres sobrenaturais. E as histórias deles eram mudadas. Mas hoje na nova aliança, a nossa realidade é completamente diferente. Porque é uma aliança de amor, é uma aliança de relacionamento, amém? Mas vamos ver lá em Deuteronômio 30, capítulo 30, versículo 19. O Senhor dizendo assim, hoje, eu estou lendo na versão NVT, hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte, diga a vida e a morte. Deus estava colocando diante deles, entre bênçãos e maldições. Agora chamo os céus e a terra como testemunha da escolha que fizerem. Aí ele diz, escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. O projeto de Deus para o seu povo, para o povo da aliança, o projeto de Deus para a sua criação, o projeto de Deus para o ser humano sempre foi vida e não morte. Sempre foi abençoar e não amaldiçoar. Estão entendendo? Porque a condição de viver na bênção ou na maldição depende das escolhas que fazemos. Ainda que Jesus tenha se feito maldito em nosso lugar e nos tirado desse lugar de maldição e nos colocado nele, onde ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos, nós podemos, com as nossas escolhas e decisões, voltar a viver num lugar de maldição. Mesmo sem ser a vontade de Deus. Estão entendendo? Deus é tão perfeito em tudo que faz e Ele mostra para nós qual é o caminho que nós devemos andar e para que eu e você viva bem. Seja bem sucedido. Nós precisamos considerar o que Ele diz, escolhe a vida. Olha, diante de você está a vida e a morte. Diante de você está a bênção e a maldição, mas escolhe a vida, para que vocês vivam bem, vocês e seus filhos, porque o projeto de bênção para Deus não é somente para nós, é para nós e toda a nossa descendência, amém, queridos? A bênção se estende. E ele diz no versículo 20, façam isso amando. Não se faz nenhuma escolha ou se toma nenhuma decisão em relação a Deus, em relação à sua palavra, ao seu reino, por obrigação. Não tem valor para Ele. A nossa adoração é vã quando é feita por obrigação. A nossa oferta é vã quando ela é feita por obrigação. Estão entendendo? Amor tem que estar envolvido. Então ele disse, olha, escolham a vida, mas façam isso amando, obedecendo e apegando-se fielmente ao Senhor. Amando, obedecendo e apegando-se fielmente ao Senhor, pois Ele é a sua vida. Glória a Deus. Pois Ele é a sua vida. Se vocês o amarem e lhe obedecerem, Ele lhes dará vida longa na terra, que o Senhor jurou dar a seus antepassados Abraão, Isaque
e Jacó. Ele estava falando dessa aliança que começou por Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, escolha a vida escolhendo viver para Deus. Escolha a vida considerando o que Deus diz. Quando eu e você decidimos escolher viver na palavra, considerar os princípios e as instruções da palavra, com essa atitude nós estamos escolhendo viver a vida de Deus. Amém? Diga, as minhas escolhas vão determinar uma vida bem-sucedida ou não. Amém, queridos? Então, porque nós temos prazer, porque nós amamos o Senhor, haverá prazer em obedecê-lo. A sua lei é uma lei espiritual e é uma lei de vida. A palavra ela é espírito e vida. Porque eu amo a palavra, eu vou ter uma ação correspondente em obedecer o que ela diz. Amém? Em obedecer as instruções de Deus. Por isso, eu vou viver uma vida bem-sucedida em tudo que eu realizar, porque eu vou andar sobre os princípios da palavra. A minha obediência, por amor à palavra, vai expressar a minha adoração, a minha gratidão ao Pai por tudo que Ele é para mim. Amém, queridos? E é nesse caminho, no caminho da obediência à palavra, da obediência, da consideração que damos a Deus, que eu e você vamos viver os milagres que a palavra produz na nossa vida. Às vezes existem áreas na nossa vida que a gente ainda não tem discernido, que ela ainda não tem frutificado, ela ainda não tem rompido. Sabe por quê? Porque naquela área nós escolhemos fazer as coisas da nossa maneira e não do modelo da palavra. E não funciona assim. Amém? Compromisso de Deus é com a sua palavra. Se eu e você estivermos na sua palavra, nós vamos ter o resultado da sua palavra em nossa vida. Tudo o que fizermos, nós vamos ser bem-sucedidos. Nós vamos fazer o nosso caminho prosperar, por andar sobre a palavra, por considerar a palavra, por escolher a palavra, independente dos quadros e situações que possamos enfrentar. Amém? Diga, eu escolho a vida quando eu escolho viver a palavra. Glória a Deus por isso. Então, amados, lá em Provérbios, não precisa abrir lá, mas no capítulo 1, versículo 33, diz assim: os que me ouvem, porém, viverão em paz, tranquilos e sem temer o mal. Isso está falando lá em Provérbios, que é um livro de conselhos, um livro de sabedoria. Se é a sabedoria falando, os que me ouvem, os que me dão ouvido, os que dão ouvido, os que ouvem a palavra de Deus. Quando nós decidimos dar ouvido à palavra de Deus e praticar essa palavra, nós estamos andando numa vida com sabedoria, dando ouvido à sabedoria que vem de Deus. E nós vamos saber o que fazer em cada situação, o que falar, como se comportar. Por quê? Porque nós temos a palavra e na sabedoria e na palavra está a sabedoria de Deus para tomarmos as decisões certas para a nossa vida. Amém? Então a sabedoria está dizendo: aqueles que me dão ouvido, eles vão viver em paz, tranquilos e sem temer o mal. Num tempo como esse que eu e você vivemos, queridos, mais do que nunca, nós temos que viver segundo os princípios da palavra. Nós temos que viver uma vida considerando o que o nosso Pai diz, para viver uma vida em paz, para viver uma vida tranquila, para viver uma vida sem temor. Amém? Porque a palavra nos guarda, e quando nós amamos a palavra, olha, todo temor, ele é lançado fora. Ele não fica na nossa vida, porque nós ficamos plenamente convictos da bondade e da fidelidade do Pai para conosco. Vamos abrir a palavra lá em Salmos capítulo 112, por favor. Aquele que anda na sabedoria de Deus e na prática da palavra,
ele vai se apegar ao que é bom, ele vai praticar a palavra e por causa disso ele vai rejeitar tudo aquilo que for mal. Amém? Salmos capítulo 112, no versículo 1, diz assim: louvado seja o Senhor. Estou lendo também na versão NVT. Como é feliz aquele que teme o Senhor e tem prazer, novamente, em obedecer aos seus mandamentos. Aquele que teme é aquele que considera, é aquele que respeita o que Deus diz para fazer da mesma maneira, para fazer como Ele diz. Amém? Versículo 2: seus filhos serão bem-sucedidos em toda a terra. Uma geração inteira de justos será abençoada. Em sua casa haverá riqueza e prosperidade, e suas boas ações permanecerão para sempre. Feliz é aquele que teme ao Senhor. Feliz é aquele que considera os princípios, o que Deus diz, para colocar em prática na sua vida. Toda a sua geração, ela vai provar da bênção do Senhor, porque você teme ao Senhor, porque você considera o Senhor, porque você anda nos princípios da palavra. Amém, queridos? Princípios não se negociam. A palavra de Deus, ela não muda, queridos, ela sempre será a mesma, e a palavra de Deus, ela é atual. Todos os dias, o que você precisa, sabe, como suprimento na sua vida, está na palavra. É por isso que eu e você, como ser espiritual, assim como Deus, porque viemos dele, nós precisamos alimentar o nosso espírito todos os dias, porque se estamos fortes, se estamos considerando a palavra, vivendo uma vida de temor a Deus, tudo aquilo, amados, que for parecido com a verdade, nós vamos rejeitar. Nós não vamos dar ouvido. E não vai trazer dano para a nossa vida. Amém? Por permanecermos na palavra, por permanecermos na verdade. Vamos falar de algumas escolhas que algumas pessoas fizeram e o resultado que elas tiveram. Lá em Lucas, capítulo 10, no versículo 38, deixa eu ir para lá. Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Aleluia. Lucas capítulo 10, no versículo 38. Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram ao povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Quantas vezes nós já lemos essa passagem, né? E a gente começa a pensar sobre duas irmãs que viviam na mesma casa, com comportamentos distintos. As duas amavam a Jesus. Amém? Não há dúvida acerca disso. Só que cada uma escolheu aquilo que para ela era uma prioridade. Uma escolheu servir Jesus de forma natural, cuidando dos detalhes da casa, do almoço, né, para que não faltasse nada. Mas a outra escolheu a oportunidade de ter Jesus para aprender dele e receber as instruções que ela precisava para a vida. Isso quer dizer o seguinte: não é que o serviço seja errado. Pelo contrário, Deus nos criou para trabalharmos e sermos produtivos, amém? Mas aqui o Senhor estava trazendo uma lição
para Marta. Marta, você anda tão preocupada e afadigada com tanto serviço, mas deixa eu lhe dizer, o que Maria escolheu é a melhor parte, e isso não vai ser tirada dela. Porque Jesus estava ensinando que a comunhão, a intimidade, o relacionamento, o você escolher, eu e você escolhermos as instruções em primeiro lugar, vai fazer toda a diferença no serviço, como nós prestamos o nosso serviço ao Senhor. Jamais o nosso serviço pode ocupar o lugar da comunhão com Deus, o lugar do relacionamento, o lugar da intimidade. Vocês estão entendendo? E você sabia que se a gente não tiver cuidado, a gente se encontra nesse lugar tão ocupado que a gente não tem tempo de sentar para ouvir as instruções de Jesus, para ouvir a instrução que a palavra tem para nós no nosso dia a dia. E a gente vai ver que Deus falando, através das suas instruções, Ele disse, olha, você fará o seu caminho prosperar se você meditar dia e noite na minha palavra e você falar dela constantemente. Se você meditar dia e noite na minha palavra e você falar, não cessar de falar ela, o que ela diz todos os dias, você não vai errar o caminho, você não vai perder a direção, amém? Você vai fazer o seu caminho prosperar, você vai ser bem sucedido em tudo que realizar, se você estiver focado naquilo que eu digo. Mas para aprendermos do Mestre, nós temos que tirar um tempo de qualidade para ouvi-lo. Assim como nós estamos aqui hoje, sentados e prestando atenção. Por quê? Porque nós entendemos que as instruções que nós precisamos para salvar a nossa vida, para nos guardar no dia mau ou em todo o tempo, está na palavra. Amém? A palavra, ela deve ser a maior autoridade da nossa vida, é ela que deve reger a nossa vida. E assim como Deus diz, da importância da gente estar falando as mesmas coisas. Falando o quê? Falando o que Ele diz. Falando o que a palavra diz, meditando no que Ele diz. Se estivermos ocupados com a palavra, com a nossa mente ocupada com as instruções de Deus, se estivermos nos alimentando o nosso espírito com o maná vivo que desceu do céu, que é o verdadeiro alimento, que é a palavra de Deus, meu querido, que vai sair da nossa boca, é salvação para a nossa vida e salvação para aqueles que precisarem do socorro de Deus. Mas para isso, eu e você temos que escolher a melhor parte, a boa parte, que é o quê? Ter comunhão. Dar ouvido à palavra. Dar ouvido às instruções. Parar para receber instruções. Para que a gente não sofra dano nessa caminhada. Para que a gente não sofra dano no nosso caminho. Sabe, primeiro vem a intimidade, primeiro vem as instruções, primeiro vem o relacionamento, ele tem que ser prioridade. Primeiro nós alimentamos o nosso espírito e depois nós vamos trabalhar. E depois nós vamos ser produtivos com as instruções que nós recebemos. Tudo que nós fizermos, vamos fazer o melhor. E o resultado será extraordinário, porque o resultado será produtivo. Por quê? Porque primeiro nós recebemos as instruções. Porque primeiro nós priorizamos alimentar a nossa vida com as instruções certas. Amém? E as instruções certas vão fazer todo o diferencial no resultado da nossa vida. É por isso, queridos, que nós temos que ter todo um cuidado. Às vezes a gente acha que conhecemos o Senhor apenas porque servimos na igreja. Apenas porque estamos trabalhando em algum departamento na igreja. Mas a nossa comunhão com Ele em casa é escassa. É só obrigado, Pai, por esse dia, obrigado pelo alimento, obrigado pela noite tranquila e ponto final. Não tem relacionamento, não tem intimidade. Como você vai conhecer o Pai que você tem se você não tem um relacionamento com Ele? Como você vai viver uma vida livre de dívidas, livre de preocupação, livre de ansiedade, se você não conhece o Pai que você tem? Estão entendendo? Como você vai usufruir
do poder que está disponível para você, para nós que somos filhos, se nós não conhecermos esse poder, como ele age, como ele opera. Nós somos cooperador de Deus, nós temos que escolher isso, querido, escolher a vida. E escolher a vida é escolher cooperar com Deus. E escolher a vida é escolher concordar com o que a palavra diz e ponto final. Não interessa as vozes que têm gritado por aí, diante dos nossos ouvidos. O que nos interessa é o que a palavra diz para nós vivermos uma vida bem-sucedida. Então, nós precisamos escolher, dar prioridade a uma vida de comunhão. É por isso que não é correto vir na igreja somente quando está escalado. Por quê? Porque você não está aqui apenas para trabalhar. Você está aqui para crescer e cada dia ser aperfeiçoado pela palavra que é vida. E se você não estiver se expondo à palavra na igreja, dificilmente vai estar se expondo em casa. Porque numa reunião como essa, existe uma unção coletiva que não se encontra em outro lugar. E Deus sabe o que Ele faz porque Ele é perfeito. Quando Ele diz que Ele concedeu dons aos homens e chamou uns como apóstolos, outros como pastores, outros como profetas, como evangelistas, como mestres, é porque Ele não chamou todos, querido. Ele não chamou todos nesses dons. E para o aperfeiçoamento dos santos, esses dons precisam estar em operação. Onde esses dons estão em operação? Quando a igreja está congregando, quando o povo de Deus, o corpo está reunido, porque aí ele recebe as instruções do cabeça. E quem é o cabeça? Jesus. Quem é Jesus? A palavra. Amém? Então existem unções e dons, habilidades que Deus deu nos 5 dons ministeriais para que eu e você sejam aperfeiçoados e venhamos a cumprir o propósito para o qual Ele nos criou, para o qual nós estamos aqui. Amém? Então, comunhão e serviço tem que andar juntos, porque temos comunhão, nós temos prazer em servir. Porque conhecemos o Senhor, nós temos prazer em produzir, em dar uma resposta a Ele com a nossa vida, com uma vida de obediência, com uma vida produtiva, amém? Jesus disse, olha, eu vos chamei e vos designei para que vocês deem fruto e o fruto de vocês permaneçam. Então nós temos que ser assim como Pai, produtivos em tudo que fazemos. Priorizando, escolha, prioriza o reino de Deus, prioriza ouvir as instruções da palavra e alimentar o seu espírito, prioriza conhecer o seu Pai. Cada dia mais que você vai, se ocupar com a palavra, meditar no que ela diz, que você para ouvir as instruções do Pai, mais você conhece e mais revelação e entendimento e luz chega da parte dele para você andar sabendo o que fazer. Amém? Ele não nos criou para viver uma vida de tentativa. Eu vou tentar, vou ver, se der certo, deu. E se não der? Igual as pessoas que jogam na loteria. Elas jogam para ver se dá certo, se um dia elas ganham. Mas tem muitas que vivem numa pobreza, porque fazem daquilo um vício. Tudo que ganham é para jogar e passa a vida toda sem desfrutar, porque no lugar delas trabalharem, de produzirem, elas estão focadas somente aquilo ali, no jogo. Estão colocando a confiança delas, se apoiando naquilo. Está entendendo? O nosso apoio, a nossa segurança está no Senhor, em andar na verdade, em fazer da verdade o nosso fundamento, o nosso alicerce. Amém, queridos? As muitas ocupações, elas são inimigas da comunhão. Então, seja criterioso. Deus nos deu esse poder de decisão. É você que administra o seu tempo, não é Deus, não. Somos nós que determinamos, com as nossas escolhas, o que realmente tem valor para nós. O que realmente tem importância para nós. O que realmente tem prioridade na nossa vida. Existem coisas que é tão importante para nós que a gente não deixa de fazer, se torna uma rotina.
Sabe, queridos, nada pode ser mais importante do que você conhecer o seu pai e ter um relacionamento com ele. Porque filho precisa conhecer o pai. Não é assim? Aleluia! Eu tenho um pai que me ama e com quem eu posso contar. Aleluia! Então a comunhão, a intimidade, ela sempre tem que vir antes do serviço. O serviço é apenas uma expressão do seu amor e da sua gratidão ao Pai que você tem. Glória a Deus. Lá no Evangelho de João, no capítulo 12, a gente vai ver uma história dessa mesma família. Os amigos de Jesus, né? Podemos dizer assim. Jesus era alguém sociável, tinha amigos. E lá no Evangelho de João, no capítulo 12, fala que Jesus estava numa mesa, reunido ali com Marta, Maria, Lázaro, né? E alguns convidados com seus discípulos. E enquanto ele estava ali, Maria, cheia de gratidão, ela procurou uma forma de expressar a gratidão que ela tinha por ter Jesus como amigo, por ter Jesus por perto. Sabe, ela estava tão feliz de estar compartilhando daquele banquete com o seu irmão, porque naturalmente, se não fosse por Jesus, o seu irmão não estaria mais na família. Estão entendendo isso? E sabe, ninguém mandou Maria fazer aquilo. Você não vê outra pessoa tendo uma expressão de gratidão ou de amor a Jesus naquele lugar. Mas você vê Maria sendo movida em gratidão e reconhecendo quem era Jesus para a família dela, a importância e o valor que Jesus tinha para a vida dela. Maria disse: eu tenho que fazer alguma coisa. Porque quem ama quer agradar, quem ama quer presentear, quem ama quer compartilhar o seu melhor. E Maria foi lá, pegou um perfume, vocês conhecem essa história, né? De nardo puro. E a Bíblia diz que Maria foi, lavou os pés de Jesus com aquele perfume, e toda a casa se encheu daquele aroma, daquele perfume. E sabe, queridos, alguém naquele meio ali critica a atitude e o comportamento de Maria e diz assim: para que tudo isso? Que desperdício! Um perfume tão caro como esse e jogar nos pés de Jesus. Eu estou parafraseando com minhas palavras, tá bom? Por que não pega esse dinheiro, vende esse perfume, pega esse dinheiro e dá para os pobres? Não parece uma boa intenção? Tem muita gente que faz isso com a palavra. Sabia? Está lá os princípios. Está lá as instruções de Deus. Como viver uma vida bem-sucedida. Mas ele diz: para que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que ofertar na igreja? Por que eu tenho que dizimar na igreja? Eu ganho demais. Meu dinheiro é muito para a igreja. Por que eu não pego e divido e dou aos pobres? Mas esse é o modelo de Deus? Esse é o padrão de Deus? Fora do padrão de Deus, você está correndo sérios riscos, porque está sendo enganado. Estão entendendo? Fora dos padrões de Deus, você vai ver no tempo de Davi, que ele foi cheio de boas intenções. Foi buscar a arca da aliança, e no lugar dele fazer do padrão de Deus, que era para ser levada pelos levitas, ele mandou num carro de boi novo, um carro que nunca tinha sido usado. E o que aconteceu? Alguém pagou com a vida. Porque ele não fez do modelo de Deus, do padrão de Deus. Estão entendendo? E aquilo abalou Davi, mas Davi foi rápido para se arrepender. Ele começou a meditar: onde foi que eu errei? Alguém pagou com a vida e a responsabilidade é minha. Aí ele descobriu: é porque eu não fiz o modelo de Deus. Eu saí do padrão. Quando nós saímos da palavra, nós saímos da proteção.
Quando nós deixamos de cumprir os princípios, nós saímos da proteção que aqueles princípios nos protege e nos guarda. Isso é em todas as áreas, querido. Deus não muda, amém? Então você vai ver esse homem falando, né? Judas, a Bíblia fala. Para que isso tudo? Sabe, o valor que Jesus tinha para Maria não era o mesmo valor que Jesus tinha para Judas. Concorda com isso? Mas na frente a gente vai ver o resultado da vida de Judas. Por que Judas estava tão incomodado que se oferecesse o melhor para Jesus? Porque Judas gostava de dinheiro, o dinheiro era o senhor dele. Porque Judas era tentado no dinheiro. Entendeu? E o dinheiro tinha mais valor para Judas do que Jesus. Maria estava ali, vendo Jesus como alguém que foi responsável pela vida, pela ressurreição do seu irmão. Dinheiro nenhum compra a vida de ninguém. Dinheiro nenhum tem poder de ressuscitar alguém. Estão entendendo? Mas a palavra tem. E Maria estava ali honrando a autoridade, a unção que havia na vida de Jesus. Maria estava ali honrando a palavra. Quando eu e você praticamos os princípios da palavra, nós estamos honrando a palavra. Nós estamos reconhecendo o valor que ela tem na nossa vida. Amém? Tudo tem o seu lugar, amados. Deus nos fez para ser socorro mesmo para as pessoas. Amém? Nós podemos ofertar de várias formas. Nós podemos ofertar na igreja, na vida dos nossos irmãos, e também nós podemos ajudar e devemos. Porque a Bíblia diz que nós somos feituras do Senhor, criados para realizar boas obras, amém? Nós não somos salvos pelas boas obras, nem adianta. Nós somos salvos por Jesus, pela palavra. Agora, porque uma vez nós somos filhos de Deus e temos a natureza de Deus, nós vamos ter prazer em abençoar e socorrer aqueles que precisam, porque a nossa natureza é do Pai, e Ele é amor, e amor tem uma ação correspondente. E é isso que a gente vê na vida de Maria, essa expressão do amor, da gratidão, do quanto Jesus era importante na vida dela e importante na família dela. E nada poderia pagar o que Jesus tinha feito por ela e por sua família, trazendo de volta à vida o seu irmão. E Maria fez aquilo com muita alegria e Jesus repreendeu Judas. Sabe, queridos, nós temos que ter muito cuidado com isso. Às vezes a gente vê alguém muito empolgado, feliz, pulando, alegre, porque ele entende o que é viver para Deus. Ele entende o que é ter a vida de Deus. Ele sabe o quanto Deus, o quanto Jesus, o quanto a palavra é importante na vida dele, que mudou a história dele. E às vezes os outros estão como espectador. Para que isso? Que exagero. Mas aquele que ama o Senhor, ele expressa de alguma forma. Não é assim? Há uma expressão, o nosso amor, ele tem uma expressão de louvor, ele tem uma expressão de ações de graças. Sabe, aquilo que é bom não é para ficar guardado só para nós, não, tem que ser compartilhado. Nós somos chamados para levar as boas novas do reino, e as boas novas são boas notícias. O nosso Deus, que é o nosso Pai, Ele tem salvado a nossa vida todos os dias com a sua palavra, e eu e você temos que salvar a vida de outros com a palavra que é vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos ver exemplos de escolhas, porque essa foi uma escolha de Maria. Nenhum outro que estava ali escolheu fazer o que Maria fez. E essa escolha de Maria foi uma escolha pública. Ela não estava nem aí para o que os outros pensavam dela. O que importava é ela, sabe, expressar a gratidão e o amor dela a Jesus. E é assim que nós fazemos quando estamos no culto. Nós expressamos o nosso amor, a nossa gratidão a Jesus. É assim que nós devemos viver, essa escolha que nós devemos fazer, a mesma escolha que Jesus fez. Que escolha? Agradar ao Pai em tudo o que Ele fazia. Agradar ao Pai na maneira de viver. Agradar ao Pai na maneira de falar. Agradar ao Pai na maneira de se comportar, de agir. Amém? Porque somos filhos, somos parecidos com o Pai. Quer ver exemplos de escolhas? Abraão. A Bíblia diz que ele creu.
no que Deus disse a ele. E olha que tudo era contra ele. Não é assim no natural? Tudo dizia, é impossível. Mas ele decidiu, ele fez uma escolha. Crer no que Deus disse a ele. Abraão, você será pai de nações. E Abraão pegou aquela palavra e ele decidiu crer no que Deus disse, até que se cumpriu. Foi uma escolha. Não foi uma escolha? É tanto que Deus ainda disse a Abraão, olha Abraão, veja as estrelas, você pode contar quantas estrelas tem? E Abraão disse, assim será a sua descendência. Não há como contar, Senhor. Olha a areia do mar, tem como você contar? Assim será a sua descendência. Queridos, uma vida de fé é uma vida que é loucura para o homem natural. Você falar a linguagem de fé num mundo de incredulidade é loucura. Eles vão te chamar de doido, mas sabe, eles vão ver o doido tendo resultado, eles vão ver o doido prosperando, eles vão ver o doido sendo bem sucedido, eles vão olhar para o doido e dizer, eu quero essa loucura também. Como pode? País em crise, o mundo, sistema mundial em crise, mas ele está bem. Nada pode mudar. Parece que ele não está no mesmo mundo que eu estou vivendo. Estão entendendo? Porque o resultado da nossa vida é diferente. Por quê? Porque nós escolhemos a palavra como a nossa realidade de vida. Nós escolhemos obedecer às instruções do Pai, porque o amamos e porque fizemos da palavra o Senhor da nossa vida. Amém? Essa foi a escolha de Abraão. E hoje eu e você, sabe que nós somos resultado disso? Foram tantos filhos na fé que Abraão morreu sem conseguir ver o restante. Não podia contar. Glória a Deus por isso. Outros que escolheram ser fiel a Deus, independente de uma lei levantada pelo homem. Os amigos de Daniel, eles decidiram ser fiel a Deus, mas jamais se prostrar diante de outros deuses. E com isso, sabe, não somente Deus o livrou por conta da escolha que eles fizeram. Amados, às vezes a gente conta, né, esse episódio da Bíblia, que a Bíblia relata e parece uma coisa tão normal, né? Não. Imagina um reino onde todos estão reunidos, uma terra estrangeira em outro país. E eles eram estrangeiros naquela terra, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Mas sabe, eles tinham uma convicção do Deus que eles serviam, que até quando a lei daquele país mudou, e eles tinham que publicamente, todos daquele país, tinham que publicamente se ajoelhar e adorar aquela imagem de ouro que o rei tinha levantado. E eles disseram, nós não adoraremos. Se o Senhor nosso Deus quiser nos livrar, então que nos livre, mas jamais nós vamos ser infiel com Ele. E o rei disse, tem certeza? Vocês vão ser lançados na fornalha. Ó rei, nós já tomamos a nossa decisão. O rei ficou tão irado, que para o rei era uma prepotência, era como se eles estivessem, sabe, desrespeitando a autoridade dele. Que ele mandou esquentar a fornalha 7 vezes mais. Com tanta raiva que ele ficou, por conta do posicionamento daqueles 3 homens. E sabe, a Bíblia relata que aqueles que amarraram e foram lançar eles na fornalha, eles morreram queimados. Tamanha era a temperatura daquela fornalha. Eles foram lançados lá e o rei ficou à espreita, olhando. Deixa eu ver o fim deles. E enquanto ele estava lá, olhando para a fornalha, ele não viu 3 homens sendo mortos, presos. Ele viu 4 homens passeando no fogo. Passeando no fogo! Como é isso? Deus é fiel à sua palavra. Deus honra a fidelidade, meu querido. Não abra mão dos princípios da palavra. Eles vão te salvar, independente da situação em que você se encontrar. Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles escolheram ser fiel a Deus, ainda que eles pagassem com a vida.
Mas eles não iriam negar o Deus que eles serviam como Deus Todo-Poderoso, como o único e verdadeiro Deus. Estão entendendo? E o fogo não teve poder sobre eles. O rei ficou tão espantado com aquilo. É assim que as pessoas têm que ficar quando olhar para nós. Como é isso? Você não deve ser desse mundo. Você é um extraterrestre. Porque você tem um resultado extraordinário no meio do caos. E sabe, quando o rei viu aquilo, ele testemunhou do que o verdadeiro Deus faz para guardar e livrar aqueles que confiam nele. Porque o próprio Deus desceu para andar com eles. Sabe, queridos, isso nos dá um entendimento e uma segurança e uma confiança que ainda que seja necessário você passar por uma situação complicada ou difícil, você não vai passar só. O seu Pai está com você, a palavra está com você para te socorrer, para te guardar e para te livrar de todo mal. Ainda que você passe por uma situação difícil, você vai sair dela sem nenhum dano, como vencedor, triunfando sobre as circunstâncias, porque foi assim que aconteceu com aqueles homens. E o rei ficou tão impressionado. E quem recebeu a glória? Deus. Porque ele foi diante, o próprio rei, a autoridade daquele país, diante de todo mundo ali, ele disse: olha, este é o verdadeiro Deus. O Deus de Isaac, de Sadraque e de Abdenego. O Deus que guarda aqueles que confiam nele. O Deus que protege aqueles que confiam nele. Um Deus que é vivo, um Deus que é real. E Deus recebeu toda a glória publicamente por causa da escolha daqueles 3 homens. Amém? Outro, Pedro, né? A gente está falando da antiga aliança. E Pedro, na nova aliança. Sabe, certa vez lá no mar, ele no barco com os discípulos, já alta hora da madrugada, muito vento, tudo escuro, de repente ele vê alguém andando sobre as águas. Eles veem, né? Porque todos eles viram. E eles até ficaram com medo, porque isso não é normal. Alguém já viu aqui alguém andando sobre as águas? Imagina no mar, tudo escuro. Eles ficaram com medo. Isso é um fantasma? Que é isso? E Jesus se apresenta para ele: não tenho medo não, sou eu mesmo. E sabe, queridos, um dos que estavam naquele barco foi ousado e fez uma escolha. Se é você mesmo, então manda eu ir aí ter contigo. É porque que Pedro não esperou Jesus no barco, como todo mundo estava lá com ele? Não é mais seguro? Naturalmente falando, é melhor estar dentro do barco do que estar nas águas, porque vai afundar. Naturalmente falando. Mas Pedro conhecia o mestre, por andar com ele. E ele sabia que aquilo que o mestre falava, estão entendendo? Tinha crédito, tinha credibilidade. Era confiável. E Jesus, eu acho tão interessante isso, né? Jesus, ele não colocou empecilho para Pedro andar como ele. Jesus disse: venha, Pedro. E a Bíblia diz que Pedro, olhando para Jesus, ele andou sobre as águas. Enquanto eu e você estivermos escolhendo olhar para a palavra, todos os dias da nossa vida, nós vamos andar acima das circunstâncias. Nós vamos andar no sobrenatural, acima do natural. Sabe, as coisas podem até 1000 cair ao nosso lado, 1000 à nossa direita, mas nós não vamos ser atingidos. Porque nós vamos andar no nível de Deus, no nível da fé, no nível do Espírito, acima do natural, com resultados extraordinários na nossa vida. Porque os nossos olhos vão estar em Deus, naquilo que Ele diz, na sua palavra. Enquanto Pedro olhava e confiou na palavra de Jesus e olhava para Jesus, ele andou. Foi uma escolha. Mesmo que depois a dúvida veio, ele começou a olhar para as circunstâncias, afundou, mesmo assim ele pediu socorro e Jesus levantou ele, mas ele andou. Os outros não experimentaram andar no sobrenatural.
porque ficaram no conforto e na segurança natural. Tem muito filho de Deus que não tem desfrutado de uma vida sobrenatural, porque ele não tem sido ousado para viver uma vida de fé. Para viver uma vida sobre o que a palavra diz. Para viver uma vida com as instruções da palavra. É mais confortável para ele o seu emprego, o seu dinheirinho todo mês. Mas lembre-se, nada contra o emprego, né? Dinheiro. Isso faz parte da nossa vida. Mas sabe, nada pode ser mais importante para nós do que viver a vida que Deus nos chamou para viver como filho dele. E essa vida é uma vida além da medida. Amém, queridos? Seja ousado para confiar e fazer a escolha de Maria. Escolha a melhor parte. Escolha ouvir as instruções antes de tomar qualquer decisão. Sabe, no seu dia a dia, escolha ouvir as instruções e você será guardado. E você terá uma vida bem-sucedida. Amém? E eu vou encerrar com esse. Nós vemos outro episódio na palavra. Eu estou falando de escolhas. Amém? Diga, eu escolho viver o que a palavra diz. Aleluia. Por isso vocês são mais do que vencedores e são bem-sucedidos em tudo que realizam, porque escolheram viver a palavra. Então nós vamos ver outro episódio onde os discípulos, pescadores profissionais, passaram a noite toda tentando pescar e trazer o suprimento para a sua casa, para a sua família. Estão entendendo? Usar o conhecimento, a habilidade, a sabedoria natural para poderem pescar, mas nada pescaram. Aí no outro dia de manhã, está lá Jesus ensinando, ministrando para as multidões e pede um dos barcos emprestado para poder ele estar usando, né? Foi o altar de Jesus, o púlpito. E Jesus lá no barco ministrou, e quando ele terminou de ensinar as multidões, ele chegou para eles e disse assim: vão no mar e lancem as redes. Sabe, os discípulos ficaram olhando para Jesus. E eles disseram: mestre, nós passamos a noite toda pescando e nada pegamos, ou seja, não encontramos nenhum peixe. Mas, como é o Senhor que está falando, ou sobre a sua palavra, sobre a sua instrução, nós vamos lançar a rede. Eles saíram do lugar de conforto e segurança natural, de apoio na sua própria habilidade, capacidade, estão entendendo? Habilidade, eles saíram desse apoio para decidir ouvir a instrução de Jesus. Eles escolheram tomar uma decisão, ter uma ação sobre a instrução que Jesus disse: vão ao mar e lance a rede. E Jesus dá a instrução a eles e eles vão, apoiados nessa palavra, confiando nessa palavra. E o que acontece, queridos? Olha os resultados de quem escolhe ficar com a instrução. Olha os resultados de quem escolhe ouvir a Deus e obedecer. Eles foram lançar as redes, eles pegaram tanto peixe, mas tanto peixe que eles não deram conta de levar sozinhos, tiveram que chamar os outros para poder encher os barcos de peixe. É assim que Deus faz. Então, na instrução da palavra está tudo o que eu e você precisamos para viver milagres, para andar no sobrenatural. Amém? Nós vamos fazer coisas que no natural a gente jamais faria. Você vai se ver em situações que você vai dizer: meu Deus, só pode ser você. Eu não conseguiria, na minha força, na minha habilidade, mas porque eu tenho você, eu tenho tudo. Porque eu tenho a sua palavra, eu sou completo, eu sou pleno, eu sou bem-sucedido, eu sou realizado. Não basta apenas saber o poder que a instrução tem, o poder que a palavra tem. Nós precisamos falar a palavra, nós precisamos ser comprometidos com a palavra, nós precisamos obedecer às instruções. E assim eu e você, em qualquer tempo, em qualquer situação, vamos manifestar o sobre e vamos desfrutar do sobrenatural de Deus. Amém?
Vamos ficar em pé? Deus é bom. Pai, nós te agradecemos pelas instruções do Senhor que são vida e saúde para nós. Nós te agradecemos, Pai, pela iluminação que a Tua palavra traz para a nossa vida, nos dando entendimento acerca da Tua vontade, Pai, para sabermos o que fazer e como fazer. Obrigado, Pai, por nos ensinar que a melhor parte jamais será tirada de nós. E a melhor parte é depender, é confiar, é se encher, é se alimentar com a Tua palavra. É dar ouvido às Tuas instruções, Pai, para fazer conforme o Senhor nos ensina e assim viver uma vida plena e bem-sucedida, porque foi para isso que o Senhor nos criou, para manifestar o Reino, para manifestar a Tua glória, Pai. E tudo aquilo que nós colocarmos as mãos será produtivo, será abençoado, porque antes de fazer e tomar qualquer decisão, nós vamos primeiro ouvir as instruções que o Senhor tem para nós. Nós te amamos e te agradecemos por este amor. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Deus é bom.